Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a essa análise do edital regular de mestrado e doutorado em Direito na UFMG para ingresso em 2023. Meu nome é Lília Finelli, sou advogada, mestra e doutora em Direito, exatamente lá pela UFMG, onde eu fiz a graduação, mestrado e doutorado, tá? Hoje é dia 18 de julho de 2022, o edital acabou de sair. Estamos aqui à noite, plenos, com crianças dormindo, gravando essa aula para você. É uma aula longa. Fica aqui comigo, tá? Vou analisar cada ponto desse edital. O edital que eu usei como base é o que saiu exatamente hoje, no fim da tarde. Está lá na aba de notícias, se você ainda não conseguiu ter acesso, tá? Qual que vai ser o valor desse edital? O valor que a gente paga para fazer a inscrição. O valor sempre sobe um pouquinho a cada ano, tá? Então, este ano, R$ 188,94 a gente paga via GRU, tá? Guia de Recolhimento da União. Qual que vai ser o período aí de envio da documentação? O período de envio da documentação vai ser do dia 20 de julho, ou seja, daqui a 2 dias, até o dia 19 de agosto, tá? Então, o período de envio da documentação aí, ó, bem apertadinho, já começa assim, praticamente imediatamente, tá? E o envio é feito totalmente de forma virtual, pelo próprio site lá do programa de pós-graduação, tá? Quantas vagas a gente vai ter este ano? Quantas vagas teremos este ano? Pouca diferença do edital do ano passado. Então, mestrado, 116 vagas e doutorado, 64 vagas. Eu quero ressaltar aqui, e eu vou falar bem rapidinho nessa aula para a gente tentar aproveitar bem o nosso tempo. Eu quero ressaltar que eu só vou avaliar o edital regular. Eu não vou avaliar o edital suplementar. Cuidado quando você for lá na página para você não baixar o edital errado, tá? Então, vou falar aqui para as pessoas que estão em ampla concorrência ou nas vagas reservadas para negros. Não vou falar para indígenas e para pessoas com deficiência. Por quê? Porque é o mesmo edital, só muda o tipo de vaga, tá? Só muda uma reserva total de vagas lá. Então, cuidado para você não baixar o edital errado. Como que vai ser essa distribuição de 116 vagas de mestrado e 64 vagas de doutorado, tá? Tem um anexo lá que chama anexo 2. Lá ele vai reservar vagas dentro do edital regular para negros autodeclarados. E o edital suplementar vai ficar só para indígenas e pessoas com deficiência. 4 vagas para mestrado, 4 para doutorado, indígenas, e 4 para mestrado, 4 para doutorado com deficiência, tá? Então, essa vai ser a distribuição. Ah, Lília, parece muita vaga. Mais ou menos, tá? Vou falar primeiro, então, as diferenças entre o edital deste ano e o edital do ano passado, tá? Então, o edital de ingresso em 2023 para o edital de ingresso em 2022. O edital de ingresso em 2022, edital do ano passado, ele tinha 120 vagas de mestrado e 69 vagas de doutorado. Então, assim, uma diferença pequena, mas faz um pouquinho de diferença, tá? Eles puxaram um pouco a conclusão da graduação. Então, se é o seu caso, você falar assim, Lília, estou saindo da graduação, eu vou me formar agora no final do ano, posso fazer esse edital? Depende. Você vai precisar ter se graduado até o dia 23 de janeiro, tá? Os editais anteriores, eles previam um tempo maiorzinho, assim, ó, até março do outro ano, tá? Esse deu uma puxada na conclusão da graduação. A diferença principal, provavelmente você já deve estar sabendo, é o resumo expandido como primeira etapa. A primeira etapa anterior era a etapa de análise ali do projeto em si, do projeto completo de até 20 páginas. Dessa vez, a gente vai ter a análise preliminar do resumo expandido do projeto de pesquisa. Calma, eu vou explicar o que é isso, tá? Calma. Outra mudança, tá? Foi retirado o corte de habilitação da proporção de 3 candidatos por vaga e a habilitação por empate. O que era isso, tá? Então, se a gente tinha, por exemplo, 3 vagas e tinha 10 candidatos, esse 10º seria excluído
de uma das etapas, beleza? Isso daí foi embora. Também foi excluída a bibliografia do limite de páginas do projeto. Lília, não estou entendendo. Tem resumo expandido e tem projeto? Sim, você vai ver comigo aqui quais serão as fases do edital deste ano, tá? Só que uma pergunta que sempre vinha à tona é: não, o projeto tem limite de 20 páginas, mas a bibliografia está dentro das 20 páginas? Eles excluíram a bibliografia do limite de páginas, tá? Então, vai ter 20 páginas e bibliografia para baixo não vai contar mais. A gente também tá com essa ideia, assim, belíssima, de um projeto de dissertação sem tema-problema. Eu vou explicar isso mais para baixo, tá? Mas, de fato, o tema-problema era um requisito no edital anterior e não aparece, assim, tão bem como requisito nesse edital. Mas você vai ver comigo que lá na avaliação ele aparece, tá? Hipótese, estratégias de inserção nas metas de internacionalização, nas atividades da graduação e difusão dos resultados, ficou aqui só no projeto de tese, ou seja, só para os candidatos ao doutorado, tá bem? Então, essas são as diferenças básicas, nada demais, mas a gente vai ter alguns probleminhas aí, principalmente nessa ausência de tema-problema e na questão do resumo expandido. Vou repassar com você aqui os documentos da inscrição, tá? Para você ver se bate aí com o que você estava pensando. Existe uma etapa única de envio da inscrição, tá? Uma etapa eletrônica. Primeiro você baixa o formulário de inscrição, preenche esse formulário, envia ele, tá? Envia ele dentro já do site e depois você vai enviando todos os documentos em PDF também no site do programa. Uma coisa na sequência da outra, tá? Pelo amor de Deus. Se você falar assim, Lília, não aprendi nada com você, mas eu aprendi a não usar Hotmail para nada que tenha a ver com a UFMG, já vou ficar feliz. Eu já vou ficar feliz, tá bem? Então, você informa o e-mail certo, toda a correspondência, todas as datas, todos os links, eles vão chegar por e-mail. Não usa Hotmail, tá? O FMG costuma não mandar para Hotmail, você tem que ficar caçando os negócios lá, dá muito problema isso. Então, se você tiver um e-mail do Gmail, você põe o seu e-mail do Gmail lá, tá? Quais serão os documentos, então, a serem enviados? Vou repassar aqui rapidinho com você para a gente ir para a parte que interessa mesmo, tá? Então, o formulário que a gente envia eletronicamente e os seguintes documentos em PDF. A guia GRU com comprovante de pagamento ou isenção. Lília, não aprendi nada com você, mas eu aprendi que a gente não paga a guia GRU no último dia, porque ela é uma guia muito chata de pagar. Já tá bom demais, tá? Já está bom demais. Cópias legíveis e sem rasura de certidão ou de nascimento ou de casamento. As cópias legíveis e sem rasura de RG e CPF. Cuidado aqui, tá? Se o seu RG, ele já vem com o CPF, pode colocar só o RG. Lília, posso colocar carteira de motorista? Não. Não. Lília, posso colocar minha OAB? Ela é documento para todos. Não. Não pode, tá bom? RG e CPF, tá? Se você é estrangeiro, seu passaporte, beleza? Cópias legíveis e sem rasura, frente e verso, ou do diploma da graduação, tá? Ou do diploma da graduação, ou documento equivalente expedido lá pelo estabelecimento oficial, que é normalmente aquela ata de conclusão, né? Ou enfim, que vai falar que você está apto ou apta a concluir o seu curso da graduação antes do dia 23 de janeiro de 2023. Tá bem? Olha aqui comigo, tá? Importante que você saiba disso. Mestrado não é requisito para doutorado. Mestrado não é requisito para doutorado. O único cuidado que você precisa ter aqui, você falar assim, Lília, eu estou no mestrado da UFMG e eu quero fazer o processo seletivo para o doutorado. O seu único cuidado é que não é possível cursar duas coisas ao mesmo tempo na UFMG, tá? Então, para você ir para o doutorado, caso você seja aprovado, você tem que ter defendido até essa data aí, ó,
a sua dissertação. Mas mestrado não é requisito para doutorado, em lugar nenhum, tá bem? O requisito para mestrado e para doutorado é ser graduado, tá bom? Lília, precisa ser graduado em Direito? Não precisa ser graduado em Direito. O requisito é ser graduado, tá? Vamos continuar. No caso dos candidatos que forem pela reserva de cotas ali raciais, o formulário de autodeclaração, tá? Dos que vão concorrer nessa modalidade, beleza? E agora as novidades. As novidades, tá? Resumo expandido do projeto de pesquisa, sem qualquer forma de indicação. O que que isso significa? Que o que antes, tá? Que o que antes aqui era proibido para o projeto, que é a identificação no texto e nos metadados, agora é proibido no resumo expandido. Lília, eu nem sei o que é resumo expandido. Calma que nós vamos chegar lá. Calma que nós vamos chegar lá, tá bom? Então, resumo expandido de projeto de pesquisa, sem qualquer forma de indicação, direta ou indireta, a sua autoria, inclusive nas propriedades e nos metadados do arquivo, com a formatação livre. Com a formatação livre, tá? E em conformidade com o item 5.2.3. O que tem que ser esse resumo? Resumo de um tema da área de concentração, com a indicação precisa da linha de pesquisa e área de estudos. Lília, onde é que está a linha de pesquisa e a área de estudos? No anexo 2, tá? Tem um anexo 2 lá no site. O que esse outro item fala? Ele fala o que tem que ter no resumo expandido, que é basicamente nada, né? 1000 palavras, incluindo título e objeto da pesquisa, além de conexão com a área de concentração, com a linha de pesquisa e com a área de estudos, além de, no doutorado, ter hipótese claramente configurada, tá? Eu vou explicar mais para frente tudo isso. Fica aqui comigo, essa aula é longa. Projeto de pesquisa em conformidade com o item 5.4.3. Então, o projeto de pesquisa também precisa do tema específico da área de concentração, com a indicação precisa da linha de pesquisa da área de estudos, e a estrutura física dele é aquela estrutura que a gente já teve nos outros anos. Então, até 20 páginas, dessa vez excluída a bibliografia ali do limite de páginas, então posso ter mais páginas no projeto, desde que essas páginas a mais sejam da bibliografia ao final, tá? Font Times, tamanho 12, o espaçamento entre linhas 1,5, justificado, sem espaçamento entre parágrafos, as margens 2,5 em tudo, tá? Não é a BNT é 3, 3, 2, 2, aqui é 2,5 em todas, papel A4. Nota de rodapé e citação recuada, dentro da ABNT normal, tá? Então, um projeto tradicional, que vai ter aqui dentro dos tópicos, tá? Do projeto. Lá para o mestrado, a gente vai ter o título, a justificativa, ó, anteriormente vinha assim, ó, título, tema, problema, hipótese, tá? Antigamente tinha muito mais coisa do que o normal. Então, se antes a gente tinha toda essa questão do tema e problema, e depois vinha, né, a justificativa, a revisão, enfim. Agora teremos o título, ainda que provisório, a justificativa, a conexão do que, Lília, se não tem tema problema? Conexão do quê? Você vai ter que escrever o tema problema de qualquer jeito, gente. Não tem como. Você vai ver aqui na avaliação que não tem como não escrever o tema problema, tá? Porque senão você vai conectar o quê? A área de concentração, a linha de pesquisa, a área de estudo pretendido. Né? Mas tudo bem, ok. A conexão, a revisão de bibliografia. E aqui, presta bem atenção. Lá na parte dos requisitos, não está escrito aqui a inclusão das estratégias de uso de bibliografia em idioma estrangeiro, como indicação fundamentada das obras estrangeiras que você já tenha estudado. Não está escrito lá, só que tem um itemzinho lá embaixo que fala isso daí, tá?
que na revisão de bibliografia devem estar incluídas as estratégias do uso de bibliografia em idioma estrangeiro, beleza? Então, título, justificativa, conexão com a área, com a linha, com a área de concentração, com a linha de pesquisa e com a área de estudo. Revisão de bibliografia, os objetivos do trabalho, esquema provisório do texto final, metodologia, cronograma de execução e bibliografia do projeto, tá? Bibliografia do projeto. Ah, Lili, o doutorado muda muita coisa? Não. O doutorado, tá? O doutorado adiciona o seguinte, tá? Hipótese claramente configurada. Quem for fazer a mentoria comigo, eu vou falar sobre isso. Hipótese claramente configurada. Como fazer um projeto de pesquisa que não tem tema problema como requisito, assim, expresso, mas que tem hipótese claramente configurada. E aí, no projeto de doutorado, a gente vai ter a descrição das estratégias de inserção na meta de internacionalização, inserção do projeto lá nas atividades da graduação, no ensino, na pesquisa, na extensão, e as estratégias para difusão dos resultados parciais e finais, tá? Então, isso aqui é o que muda do projeto de dissertação para o projeto de tese. Então, do mestrado para o doutorado, muda isso aqui, tá bom? Algumas exceções em relação ao projeto de pesquisa, tá? Todos os projetos que estiverem dentro da linha 4 não tem limite de páginas. Esse povo aí, ó, gosta de escrever, vai lá para a linha 4, ó, sem limite de páginas, tá? Na área E06, tá? Na área E06, que é o European Studies, projeto totalmente em inglês. E na área do constitucionalismo, né? Doutorado todo em inglês, mestrado pode escolher se é projeto em inglês ou em português, tá? O doutorado não é só o projeto que é em inglês dentro dessa área aqui. A prova oral também é em inglês. No mestrado, a banca que vai escolher qual língua você vai fazer a sua prova oral. Olha que legal. Maravilhoso, né? Então tá bom. E aí, beleza. Você já juntou a guia GRU, as cópias da sua certidão de nascimento ou casamento, as cópias lá do RG, do CPF, do seu diploma, né, ou do certificado de conclusão, do resumo expandido, do projeto de pesquisa. Agora você vai lá e cola seu Lattes lá, tá bem? Ah, Lília, mas vai ter análise de Lattes? Ah, Lília, mas não é uma parte da... Não, mas você põe o Lattes, vai ter que enviar como documento, de qualquer jeito, tá? Quem tiver na minha mentoria vai entender por que ele está lá como documento e o que é que a gente faz para dar uma melhoradinha nele. Então, uma vez finalizada e enviada a inscrição, você não vai poder mais alterar o formulário ou qualquer outro documento remetido. E não vai ser possível, dessa vez, enviar novos documentos, porque em alguns editais anteriores, você podia fazer várias vezes e eles iam considerar o último enviado ou o primeiro enviado, tá? Nesse aqui não, enviou uma vez, acabou, não tem outra chance de fazer mais nada. Fechamos aqui a parte, então, dos documentos da inscrição. Vamos passar para as fases, que eu acho que essa parte aqui é que vai ter mais dúvida, e é por isso que você está aqui, né? Então, como vão ser as bancas? Manteve a mesma estrutura, são 3 professores em cada banca, mais um suplente. Até o dia 31/8, eles vão divulgar a relação nominal de bancas, ou seja, quais professores estão em cada área de estudo, vão participar de cada banca, tá? Como que vão acontecer, então, essas fases do processo seletivo? Teremos 3 etapas, só que com a alteração dessa primeira etapa. A primeira etapa anterior, do ano anterior, era a análise preliminar do projeto de pesquisa. A primeira etapa do edital deste ano é análise preliminar do resumo expandido do projeto. Lília, eu vou ter que mesmo que mandar resumo e projeto na mesma data, junto? Vai, tá? Vai. Então, as 3 etapas dessa vez, análise preliminar do resumo expandido do projeto, prova oral de quê? Prova oral de conhecimento. Prova oral de conhecimento, essa daqui não é a prova oral do seu projeto não, tá?
tem lá um arquivo só com os pontos que vão ser sorteados para essa prova. É uma prova de conhecimento, prova oral mesmo, tá? E por último, a arguição lá, a defesa do projeto, tá bom? Que dessa vez eles chamaram só de arguição do projeto. Então, todo o processo seletivo vai ser remoto, virtual e sucessivo, beleza? Tudo vai acontecer no Zoom, na plataforma do Zoom, tá? Tem que entrar lá no Zoom uns 10 minutos antes do horário, senão você acaba sendo eliminado. Uma fase só vai acontecer depois que for divulgado o resultado da outra fase, tá? Então, por isso que ele é sucessivo. Quais são os critérios de aprovação? Critérios simples, eliminatório e classificatório ao mesmo tempo, tá? Eliminatório nas primeiras etapas e classificatório na última. Critérios de aprovação de 0 a 100 pontos em cada etapa, você tem que tirar no mínimo 70 em cada. Ah, Lília, eu vi aqui que eles analisaram o meu resumo expandido e eu tirei 69. Nossa, super legal, né? Foi eliminado, tá? Eliminado. Mínimo 70 em todas as etapas. E o prazo de recurso, tá? Tem um e-mail bonitinho lá para você recorrer, se for o caso. Dessa vez vai poder recorrer tanto por legalidade quanto por mérito. E do resumo e da prova oral, ou seja, das duas primeiras etapas, 2 dias úteis a contar da publicação do resultado é o período que você tem para recorrer. Da arguição do projeto, 10 dias corridos a contar da divulgação dos resultados, tá? Então, como que vai ser essa fase de análise preliminar de resumo expandido do projeto de pesquisa? Eu vou repassar com você agora as 3 fases. Talvez isso seja suficiente para você decidir se você vai participar ou não, tá? Então, a análise preliminar do resumo expandido do projeto. Vamos lá. Então, só a banca que vai fazer essa etapa. Você não vai precisar fazer nada, tá? Você já mandou o seu resumo expandido, você já mandou o seu projeto e você já teve deferida a sua inscrição. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está na primeira etapa, significa que a gente mandou os documentos corretamente, tá? Significa que a gente mandou tudo certinho, que o resumo não foi identificado, que a gente mandou lá o RG e o CPF, tá? Que a gente não deu a louca e mandou a OAB no lugar de RG e CPF. Então, fomos inscritos, estamos inscritos no processo seletivo. Vai começar a primeira fase. Essa fase é uma fase que só a banca participa, tá? É uma fase, como todas, eliminatória, tá? Eliminatória. Não tem identificação no resumo expandido. Se você identificar o seu resumo expandido, você vai ser eliminado. Lília, o que é identificar o meu resumo? Colocar o seu nome. Ah, Lília, mas só o nomezinho lá no resumo? Não, tá? Não. O seu processador de texto, seu Word, ele grava que aquele arquivo é seu. Ele tem o seu nome lá. Se você não sabe tirar isso, aprenda urgente, tá? Meus mentorandos já sabem tirar isso, pelo amor de Deus. Retirar os metadados, retirar a identificação nos metadados e nas configurações do arquivo. Se estiver identificado, você vai ser eliminado, tá bom? Então, essa fase aqui, tá? Resumo expandido do projeto. Vamos lá, como é que vai ser, então, a formatação desse resumo expandido? Então, uma formatação de até 1000 palavras e lá pede que seja incluído ali o título e o objeto. Lembra lá que não está escrito lá tema problema, mas o objeto está aqui, junto lá das 1000 palavras. Ou seja, eles pegaram a formatação, o item de formatação, e enfiaram o tema problema lá dentro com o nome de objeto, tá? Objeto. O que vai ser obrigatório aqui dentro, tá? Explicar a conexão com a área de concentração, com a linha de pesquisa e com a área de estudo. E no caso do doutorado, a hipótese claramente configurada, tá? Então, essa é a parte de formatação. Quais vão ser os tópicos de avaliação? Como que esse resumo expandido vai ser avaliado? Pensa sempre na avaliação antes de você fazer qualquer texto. Como que esse texto vai ser pontuado, tá?
Então, você foca no que dá mais pontuação, ou foca em cada coisa, beleza? Então, aqui no mestrado, vai ser pontuado da seguinte forma. Delimitação do objeto da pesquisa, 50 pontos. Conexão com a área de concentração, 10 pontos. Conexão com a linha de pesquisa, 15 pontos. E conexão com a área de estudo, 25 pontos. Então, olha aqui. Não fala tem um problema lá, não, mas olha aqui. 50 pontos para ele. 50 pontos só para ele, tá? No caso do doutorado, a gente vai ter uma hipótese aqui a mais. Então, delimitação do objeto, 25 pontos. Configuração da hipótese, 25 pontos. E o resto, a mesma coisa, tá? Então, por mais que pareça ali que não tem tema problema, nem no resumo expandido, nem no projeto, tem sim. Foi chamado aqui de objeto de pesquisa, tá? Lembrando, então, na área E06, o resumo tem que ser em inglês, tá? Em inglês. E na H12, no doutorado, tudo em inglês, no mestrado em inglês ou em português. Quando que vai ser o resultado disso aqui? 12 de setembro, já está bem pertinho, tá? Bem pertinho. Então, as bancas vão ter aí menos de um mês para fazer a avaliação desse resumo expandido. Essa é uma das funções de ter uma etapa de resumo expandido, né? A banca conseguir avaliar bem mais rápido ali o que chega. Por quê? Processo seletivo virtual sempre dá muitos candidatos, muita gente que, é virtual mesmo, não vou ter que nem aparecer lá, né? Vou mandar aqui, vou fazer, pago aqui e faço, tá? Então, a análise preliminar do resumo expandido é uma forma de já dar uma selecionada, assim, tá bom? Beleza, Lília, fiz e tal, vamos lá para a segunda fase, que é a prova oral. Prova oral de conhecimento, pelo amor de Deus. Então, você acabou de saber lá do resultado no dia 12, você ficou sabendo, passei aqui, meu resumo expandido foi aprovado e tal. Como é que eu vou saber, então, da prova oral? Até o dia 16 de setembro, eles vão disponibilizar os links. E essas sessões de prova oral vão ser entre os dias 22 de setembro e 5 de outubro, tá? Como a outra fase, como todas, ela é uma fase eliminatória. Essa fase é composta por pontos, tá? Tem esse arquivo lá falando quais são os pontos e os professores sorteiam o ponto, cada candidato, você vai lá e sorteia um ponto, tá? Se você cair, sua internet deu pau, você parou de falar no meio da prova, se você voltar em até 10 minutos, você consegue continuar a prova, se não, eliminado, tá? Uma mudança do edital do ano passado para o edital deste ano é que no ano passado falava que cada membro poderia fazer uma pergunta em relação ao ponto sorteado. Aqui saiu como cada membro poderá fazer perguntas. Ou seja, você pode calar bastante tempo aqui nessa prova oral, tá bem? Como que ela vai ser avaliada, tá? A pontuação. Demonstração de domínio do tema, 25 pontos. Clareza de exposição do tema, 25 pontos. Capacidade de articulação de resposta coerente às questões formuladas, ou seja, se você realmente responder a pergunta, 25 pontos. E capacidade de conexão com aspectos ligados à área de estudo, 25 pontos, tá? O resultado dessa prova aqui sai dia 11 de novembro, beleza? Arguição e defesa do projeto. Lília, fui no resumo expandido, passou. Fui na prova oral, quase morri, mas passei. Vamos agora, então, para a arguição do projeto de pesquisa. O projeto que você mandou aqui agora, neste próximo mês. Ele só vai ser analisado lá, lá em outubro, tá? Lá em outubro. Vai ser uma sessão pública, tá? Essa é a única fase que é uma fase que qualquer pessoa pode assistir. Mas na prova oral, não. Só a banca que vai ver você passando vergonha ou dando show. Aqui, todo mundo pode assistir. Olha que legal. Então, vão ser sessões públicas entre o dia 25 do 10 e 11 do 11, tá? É uma etapa eliminatória e classificatória. Etapa eliminatória e classificatória. São arguições orais, tá? Como que vão ser os tópicos aqui, Os tópicos que vão ser analisados. Lá dentro do mestrado, de novo, que tópicos que eu vou analisar ali? Título, justificativa, conexão, revisão de bibliografia, objetivos, esquema, metodologia, cronograma e bibliografia. E lá no doutorado, a mesma coisa,
mais hipótese, as estratégias, beleza? Como que vai ser essa avaliação, tá? Como que vai ser essa avaliação? 25 pontos para exposição do projeto. Exposição do projeto. Lília, mas tem aí quantos minutos eu vou ter para fazer a exposição? Não tem. A banca vai te dar o tempo, tá? Exposição do projeto e capacidade de resposta do candidato às arguições da banca, 25 pontos. Defesa e delimitação do objeto e dos objetivos de pesquisa. Ó o trem do tema problema aqui de novo, objeto e dos objetivos de pesquisa, 25 pontos. A parte formal, tá? Elementos formais e metodológicos, 25 pontos. E o grau de contribuição e aderência à área de estudos e à linha de pesquisa, 25 pontos. No caso do doutorado, aqui nessa pontuação também vão entrar aquelas estratégias que eu falei lá em cima, tá? E aqui o resultado, então, 18 de novembro, beleza? Então, é a única que é uma sessão pública, tá? Lília, mas é a prova de línguas? Não tem prova de línguas? Ela não é fase do processo seletivo? Olha, já é o 3º ano que ela não é fase de processo seletivo, tá? A comprovação, então, de proficiência em língua estrangeira vai acontecer depois que você for aprovado. E aí, com a aprovação no mestrado em até 12 meses e no doutorado até 24 meses, tá? Ou seja, na metade do mestrado, você vai ter que comprovar a proficiência em língua estrangeira. Até lá dá para você aprender a língua estrangeira, tá? E como que funciona, então, depois da aprovação, tá? Depois dessa aprovação, não, né? Para a aprovação, como que funciona para a aprovação? Daqui a pouquinho, para a aprovação. O mestrado eu preciso de uma língua, doutorado eu preciso de 2. As línguas que atualmente eles aceitam são alemão, francês, italiano, inglês e espanhol, tá? Pontuação mínima na prova do SENEX, que é a própria prova da UFMG, 60%. A prova também tem caráter eliminatório, tá? Então, se chegou na metade do mestrado ou na metade do doutorado e você não conseguiu comprovar, você vai ser desligado do programa, tá bem? E aí aqui você consegue comprovar também por outras provas que foram feitas a partir desse dia aqui, tá? Então você pode às vezes entrar, acabei de entrar no mestrado, já quero comprovar a proficiência, porque eu tenho uma prova que eu fiz em 2020 e eu tirei X% e tal. Pode comprovar aqui, tá bem? Pode comprovar aqui nessa fase. Tá, Lília, entendi então as fases do processo seletivo. O que você tem a me dizer como análise específica? Porque ler, eu sei ler, poderia ter lido isso daqui, tá? Coloquei aqui então uns lembretes para você, tá? Vem comigo aqui. Não pode fazer 2 cursos na UFMG ao mesmo tempo. Então, para quem está na graduação e para quem está no mestrado na UFMG e quer tentar o doutorado, quem está na graduação e quer fazer mestrado, quem está no mestrado e quer fazer doutorado, tem que terminar antes de janeiro, pelo amor de Deus. Se você virar e falar assim, Lília, mas eu acho que eu não consigo terminar meu curso ou terminar o mestrado antes de janeiro. Tá? Saiba que não vai adiantar. Não vai adiantar, tá bem? Outra coisa, você vai ser obrigada a declarar a autorização de publicação, ou seja, a autorização que você dá para que seu texto seja amplamente visto por qualquer pessoa já na matrícula. Antigamente, quando eu fiz mestrado, como é que era? Quando a gente terminava de fazer o mestrado, a gente podia autorizar ou não a publicação do nosso texto, tá? Agora não. Agora você quer fazer na UFMG? Beleza, mas já está previamente autorizado lá na matrícula que você vai ter que disponibilizar o que você escreveu, tá? Então, o calendário, ele já veio no edital, tá? Ele já está bem bonitinho lá no edital, nem vou repassar tanto assim, só vou te recordar que já é agora. É agora, tá? E aí agora, então, eu separei 7 coisas que ninguém vai te contar sobre esse tipo de edital e que eu acho que é a minha contribuição para você hoje que aguentou chegar até o final desta aula, tá bem? Então, a primeira coisa, tá? A primeira coisa que você realmente precisa entender é que você pode até ter uma ideia. Lília, eu tenho um problema ótimo, maravilhoso, meu projeto, legal demais e tal.
Só que essa ideia, ela é só uma ideia, tá? Ou seja, processos seletivos de mestrado e de doutorado, eles selecionam você. Eles não selecionam o projeto. Eles selecionam você. Quantas vezes eu mudei de projeto no mestrado, eu mudei de projeto no doutorado, tá? As coisas, elas vão evoluindo, o tema, problema, ele muda, as hipóteses mudam, o rumo da pesquisa muda. Então, o que o processo seletivo serve para avaliar é se você tem condições de ser pesquisador ou pesquisadora. Ah, Lília, você está falando então que que os professores escolhem a pessoa. Sim e não. Eu não estou falando que eles escolhem por pessoalidade. Tipo, Lília, eu gosto tanto da Lília, assim, independentemente do que ela propuser aí, ó, pode ser a Lília. A Lília, nossa, vai ser ótimo. Não, eles vão olhar, sim, o projeto. É um processo seletivo lícito, mas tem que ficar evidente que você está preparado. Que você pode ser, sim, pesquisador no mestrado ou no doutorado, tá? Dito isso, a parte de etiqueta vai importar muito, tá? Tem um vídeo de professores falando, tipo assim, dando uma olhadinha, né? Nos alunos que não tem etiqueta nenhuma, entra na sala, vai com qualquer roupa, fala qualquer coisa, não liga a câmera, manda só, bom dia, o que é que o professor fala? Tá? Etiqueta importa sim. Importa sim. O único contato que os professores vão ter com você é aqui essa câmerazinha, tá? É aqui nessa câmerazinha. Então, dentro lá da mentoria, a gente vai treinar essas questões de etiqueta. E às vezes a gente erra umas coisas por falta de noção mesmo, tá? Às vezes vem de outros processos seletivos e pensa, na UFMG, eu vou ligar para a professora fulana, perguntar o que ela acha do projeto tal. Isso é inadmissível dentro da UFMG. E às vezes é admissível em outros programas de pós-graduação, conversar com o orientador antes do processo seletivo. Aqui, ó, tá bom? Então, a etiqueta importa. Projeto bom mesmo, ele nunca é desformatado, tá? Não dá para ver conteúdo se a forma é horrível. Não dá para ver o conteúdo se a forma é horrível. Não é à toa que eu disponibilizo modelos, sem nada escrito dentro, tá? Modelos de projeto para mestrado, para doutorado, para os meus mentorandos. Eu não quero que o conteúdo perca o brilho porque você não soube formatar, porque a forma está horrível. Então, projeto bom mesmo nunca é desformatado, nunca é desformatado. A quarta coisa, que eu acho até que alguém te conta, mas você ignora, é que a sua internet vai cair. Sua internet vai cair, tudo de ruim vai acontecer bem na época do processo seletivo. Então, se prepare para viver um semestre assim, muito intenso. Não fica pensando, ser tranquilo, né? Não, isso é um processo seletivo que dura 6 meses. É muito tempo. Se você vier comigo, a gente vai ficar muito tempo juntos. Muito tempo trabalhando em cima do mesmo objetivo. E muita coisa não tão legal vai acontecer bem nessa época, tá? Então eu falo assim, ó, sua internet vai cair, mas vai acontecer um tanto de coisa. Vai chegar cliente novo no escritório, você vai virar à noite fazendo não sei o quê. Às vezes vai ter um familiar que não está tão bem, você vai ficar com o familiar. Tudo acontece em época de processo seletivo, tá? A quinta coisa é que você não precisa ser gênio ou gênia, tá? Só precisa ser forte, tá? Tem gente que só vai querer passar, tem gente que só quer o título mesmo, e tem gente que quer a carreira de docente. Tem gente que quer a carreira. Independentemente se você só quer passar ou se você quer a carreira, vai ter que ter um requisito aí de fortaleza muito grande, tá? Um requisito muito grande de fortaleza. A sexta coisa é que o que o professor que você quer como orientador, que você acha que combinaria muito com você como orientador, estudou lá no doutorado dele, já foi. Igor, já foi, tá? Ele já estudou, ele já cansou desse tema.
Então, lá dentro da mentoria, vou ensinar como que a gente analisa lattes de professor, como que a gente monta uma estratégia, como que a gente vê se a ideia que a gente tem realmente casa com o que o professor escreve, se é um professor mais generalista, se ele é mais legalista, se ele gosta de temas específicos, tá? Não é ir lá e olhar o que o professor escreveu no doutorado e falar, o fulano escreveu sobre trabalho escravo, então vou propor um projeto sobre trabalho escravo, ele vai gostar. Mas não, tá bom? Na maioria das vezes não vai. Porque o que estudou no doutorado já foi, já foi. E aí a última coisa, que ninguém te conta e que eu preciso aqui ter esse nível de sinceridade, tá? É que às vezes não é para você, tá? Às vezes não é para você. Para ser mesmo para você, você vai, sabe aquele checkbox aqui, ó? Li e quero continuar. Lília, eu sei que vai ser difícil, eu sei que minha internet vai cair, eu sei que depois vai ser mais difícil do que o processo seletivo, eu sei que eu vou, né, ter que fazer muito esforço, eu sei que eu vou ter que estudar muito, eu sei que nem sempre eu vou sentir muito confortável, mas eu quero continuar. Eu quero continuar. Eu já sei isso tudo, mas eu quero continuar. Então, se esse for o seu caso, e você já souber de tudo isso, já souber que não é um mar de rosas, já souber que não é uma carreira em substituição às outras, que só porque você está infeliz em uma e você não sabe para onde ir, você vai e faz mestrado e faz doutorado, ou que não é só com mestrado e doutorado que a gente avança na vida. Se você já sabe tudo isso e ainda assim você quer tentar, eu vou te convidar para clicar aqui no botão e conhecer a minha mentoria. Ela vai ficar aberta por pouquíssimos dias, tá? E se você quiser, é só vir comigo.